Então vamos ler Evangelho de João 6, vamos ler os 60 em diante, capítulo 60, João capítulo 6, versículo 60, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Aleluia. Desde então, muitos dos seus discípulos retornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós os 12? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos, a partir do verso 60 até o 71, faz parte de um longo discurso, de uma longa pregação que Jesus fez. Aleluia. Eu estava relendo e relendo, desde o capítulo 5, estava vendo aqui que eu acho que é um dos sermãos onde Jesus foi confrontado. Ele foi muito, podemos dizer aqui, que em alguns momentos desejaram apedrejar Jesus, quiseram colocar Jesus literalmente na parede, pressionaram Jesus. E enquanto Jesus ensinava, muitos dos judeus ali questionaram Jesus, questionaram a pessoa de Jesus, quem era Jesus, a ponto de o final desse discurso, o final dessa pregação, dessa história que nós estamos lendo, que João escreveu, e a partir do verso 60, se dá aqui decisões que acontecem aqui. Que decisões são essas? Pessoas que estavam ouvindo Jesus decidiram virar as costas e ir embora. Notem que o texto está dizendo que esses que tornaram para trás eram discípulos de Jesus, não eram os 12. A Bíblia nos fala em alguns dos evangelhos que 70 andavam com Jesus constantemente, junto com os 12. 70. É claro que cada lugar que Jesus estava, sempre havia uma grande multidão. Quando nós vemos ali a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos que a pastora Zuleide citou aqui, haviam mais de 3.000 pessoas. Então, aonde Jesus estava, acumulavam-se pessoas para ouvir o Senhor Jesus. O Sermão do Monte, esse mesmo número de pessoas, mais de 3.000 pessoas estavam lá ouvindo o Sermão do Monte. Sempre foi assim. E aqui não era diferente, aqui estava uma grande multidão de pessoas. Mas notem que se saíram 70, certamente saíram muito mais pessoas que aos poucos foram deixando Jesus. Esse texto só está registrado através de João, não está nos outros evangelhos. Esse confronto, essa discussão que aconteceu entre Jesus e principalmente os judeus aqui. E eu quero mostrar para os irmãos, para nós chegarmos até aqui onde nós lemos, que tudo começa, né? Eu estava aqui tentando entender o tempo que isso aconteceu. Aqui se estima-se que isso deve ter acontecido num período de no mínimo 5 dias. Tudo começa quando Jesus chega lá no tanque
de Betesda, e ele começa a se aproximar daquele lugar, onde ali haviam alpendres, que eram piscinas, várias piscinas, e uma daquelas piscinas acontecia algo sobrenatural. Uma vez por dia, um anjo descia do céu e agitava as águas, e aquelas águas, elas se tornavam como remédios que curavam as enfermidades. Naqueles tempos não é como hoje, né, irmãos? Que você tem tanta facilidade em comprar remédio quando sente dores, ir a médico, tem o SUS, tem várias alternativas. E naquela época não era assim. Então o próprio Deus, pela sua misericórdia, usava esses métodos. E isso, imagina-se que era algo antigo que acontecia em Israel. O anjo vinha, agitava as águas, e havia tantos enfermos, tantos leprosos, tantos aleijados, paralíticos, e com várias enfermidades, que faziam fila naquele lugar. Filas e filas de gente. E ali estava um homem paraplégico à beira de uma daquelas piscinas, aonde a água era agitada, e ele vinha ali para agitar as águas. E aquele homem, sempre que queria entrar naquela água para ser curado da sua paralisia, vinha outro em seu lugar, porque era uma quantidade muito grande de gente, e ele não conseguia. Muito menos tinha um amigo, naquele momento não havia ninguém que o jogasse naquela piscina. Engraçado que Jesus é movido para ir para aquele lugar somente por causa deste homem, por causa da dificuldade que ele estava vivendo, da grande dificuldade que ele tinha de entrar naquela água. Certamente isso vinha acontecendo há muito tempo, não era a primeira vez. E Jesus se moveu não por causa de outras pessoas que estavam lá, que tinham facilidade de entrar, mas ele, no seu coração, na onisciência de conhecimento que Jesus tinha, pelo poder que havia nele, ele foi movido até aquele lugar, no tanque de Betesda, para auxiliar aquele homem. E aí a gente entende o diálogo, não vou ler aqui para os irmãos já conhecem o que aconteceu, é uma história muito linda, né? Amém. Quem está vendo aquela série que está passando, The Chosen? Quem está vendo? É muito bonita, né? É muito linda essa série. Olha, tem tanta porcaria na televisão, que se você quiser ver algo mais saudável, veja essa série. É uma série inspirada nos evangelhos, né? Tem algumas coisas de cada evangelho ali, mas muito bem feita, e foi feita por cristãos verdadeiros. Ministérios, igrejas se reuniram no Texas, se não me engano, para doar dinheiro, porque custa milhões para fazer isso, e fizeram essa série, e muito bem feita. Eu estava vendo na série esse momento emocionante, quando Jesus chega e vê aquele homem deitado no chão, e Jesus chega: o que tu estás fazendo aqui? Ele não dá bola para Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo eu estou aqui deitado esperando para entrar nessa água e não tem ninguém? E é uma cena muito bem feita, emocionante, muito bem feita. Então a gente vê a Bíblia, né, sendo representada de uma forma coerente. Isso abençoa a gente. Amém? Tem tantas coisas que a gente vê, então aconselho. Veja isso, é muito bonito. E essa situação aqui é encenada no filme de uma forma muito bonita, irmãos, muito bonita. Então, naquele diálogo todo, aquele homem, ele disse: olha, o que eu quero é entrar nessa piscina. Como? Pedindo para que Jesus fizesse isso, né? Jogasse na água. Ele disse: olha, não precisa, a tua fé te salvou. Pega a tua cama, levanta e anda. Glória a Deus, aleluia. E o homem vai para casa andando. E o filme retrata muito bonito, o homem alegre, chorando, pulando. Que é exatamente isso. A Bíblia não relata, mas tem todo um contexto, e o filme conta o contexto, por isso que é emocionante, por isso que é bonito. Amém? Amém. Então, irmãos, tudo começa ali naquele momento. Aquelas pessoas, muitos ali ainda não conheciam Jesus, e eles começaram a todos, e naquele lugar que estavam uma grande multidão que soube daquilo, já começou a seguir Jesus, por curiosidade. E aquela multidão continuou caminhando com Jesus, e Jesus vê aquela grande multidão, e ele vê que ele precisa de um grande espaço, porque havia uma grande multidão, e ele entra numa espécie de uma campina, onde tem uma espécie de um mato, né? Um mato assim mais baixo, e ele entra ali, aquela multidão vem, e já é tarde, já está no pôr do sol, e já se aproxima a noite, e ele chama Filipe: Filipe, como é que nós vamos dar de comer para essas pessoas? E aí Filipe disse: não sei, senhor, precisa de muito dinheiro, porque olha a quantidade de gente. Aí nisso
Se eu não me engano, é Natanael que ouve Jesus, o Filipe falando, diz assim: olha, eu conheço um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí eles falam, o Filipe responde: o que é 5 pães e 2 peixinhos para 3.000 pessoas? E Jesus pega aqueles pães e levanta para o céu e agradece, e ali acontece aquele grande milagre. Amém. O que nós vimos nessa história, irmãos, que até chegar naquela discussão que nós vamos ver ali com Jesus, naquele confronto, acontecem 3 eventos sobrenaturais. O primeiro é essa história do paralítico que é curado ali no tanque de Betesda. O segundo evento é quando Jesus multiplica aqueles 5 pães e 2 peixinhos para 3.000 pessoas comerem, sobrando depois 12 cestos cheios de pedaços de pão. Jesus está ensinando aqui, irmãos, uma coisa muito importante para nós em casa: não desperdice alimento. Amém? Não desperdice alimento. Vamos guardar esses alimentos. Vocês pegam esses pães, guardem, e 12 cestos cheios de pedaços de pães que os discípulos levaram, certamente para comer na viagem, para dar para as pessoas que ainda tinham fome, né? Então, olha que coisas tão pequenininhas que a gente vai vendo, né? Primeiro, você vê o Jesus agradecendo pelos pães. Quanto de nós, na hora de sentar à mesa e tomar um café, agradeça a Deus, porque há muitas pessoas que não têm café da manhã, talvez consiga ter um almoço, talvez, quem sabe, só uma janta, talvez uma refeição por dia, mas nós temos café da manhã, nós temos almoço meio-dia, e temos café da tarde, temos janta à noite. Então nós estamos fazendo essa campanha de alimento, começamos aí um mês atrás, vamos continuar. Se a torneira fechar ali e não tiver mais alimento, nós também não conseguimos doar. Então a gente quer continuar, para que a gente possa continuar ajudando as pessoas carentes. E essa ideia nasceu quando os irmãos começaram a ver pessoas idosas no sinaleiro pedindo, vendendo coisinha para sobreviver. E quem é um cristão não tem como não se compadecer. Eu me compadeço. Eu sei que não sou eu, todos vocês. E aí nasceu essa ideia de nós continuarmos fazendo esse punhado de trigo aqui, fazer algo que precisa ser feito, porque isso é o próprio Deus coloca no nosso coração. Tem tanta coisa que Deus coloca no nosso coração que nós fizemos vista grossa. Quanta coisa que Deus coloca no coração. Talvez para você ir lá no vizinho, bater na porta do vizinho, falar alguma coisa, sabendo que ele está carente, precisando de alguma coisa, bater lá e dizer: ele está precisando. Quanta coisa Deus coloca no nosso coração, a nossa carne diz assim: não quero. Muita coisa, irmãos. Mas quanta coisa nós vamos até Deus pedindo para Ele: Senhor, me dá. E pela sua bondade e misericórdia, Ele sempre dá, quase sempre dá. Não é verdade, irmão? Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Continuando o texto, então, eu queria que você caminhasse comigo nessa história. Aqui está um povo que saiu do tanque de Betesda, foi até a multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães se juntou mais pessoas, não eram mais 3.000, quem sabe 5. E essas pessoas agora, depois da multiplicação dos pães, perseguiram Jesus porque queriam que ele fazer dele o rei de Israel. E quando ele soube disso, ele ficou aflito no seu coração, porque ele disse: certamente não é para isso que eu vim, não para esse rei, não para essa forma de rei que eles queriam que eu fosse um rei, tipo o rei Davi, porque a figura de rei vencedor para o povo judeu sempre foi Davi. E ele disse: não é desse jeito que eu quero governar. O meu reino ainda não é desse mundo, porque um dia a gente sabe que será também desse mundo. Então Jesus, o que faz? Foge. E o povo persegue eles. E Jesus está lá no meio do monte, ele sabe que o povo vem, e ele tem um momento de oração ali. E depois, já à noite, os seus discípulos atravessam e vão para outra margem, para Cafarnaum. E Jesus, enquanto ele está ali, ele, no seu poder, somente Jesus viu os seus discípulos dentro de um barco, se enchendo de água, porque se levantou uma grande tempestade, raios, trovões e ondas, e o barco novamente, pela segunda vez, iria afundar. Só que agora Jesus não estava no barco. Irmãos, quando você estiver passando por tempestade, talvez você não consiga ver Jesus no
do barco da sua vida. Talvez você não consiga ver, mas espere nele, que ele vai vir. De uma forma ou de outra ele vai vir. Não se desespere. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: aprenda a esperar. Diga: aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Irmãos, há muita coisa na minha vida que eu estou esperando até hoje. E eu vou dizer para os irmãos, coisa de 20 anos que eu estou pedindo para Deus. Eu olho em volta e digo: Jesus não está aqui nesse barco. Mas segundo as Escrituras, e segundo esse grande amor e misericórdia, eu sei que uma hora ele vai vir. E ele vai vir não de uma forma muito simples, porque às vezes é simples, mas de uma forma sobrenatural. Porque enquanto aqueles discípulos estavam ali com o barco enchendo de água, eles viram aquele vulto andando sobre as águas, no meio das ondas, do vento, dos raios. E lá vinha Jesus. E Jesus: não temas, sou eu. Olha só, aí nós conhecemos a história, que João não relata a história, mas você vai ver isso nos outros evangelhos. Jesus vem pelas águas, pensa que é um fantasma. O Pedro disse: é tu, mestre? Então se é tu, me mandei até chegar até o Senhor. E o Senhor diz: vem então, Pedrão. Pedrão, todo corajoso, Pedrão, vai. E quando ele chega no meio entre Jesus e o barco, ele olha para o lado e vê raio, vê relâmpago, e olha para o outro, vendaval e onda, e ele começa a afundar. Aqui Deus nos ensina mais uma coisa muito importante. Se nós colocarmos os olhos muito no problema, na dificuldade, nós afundamos. E o perigo de afundar, irmão, é só um: é que talvez Jesus não esteja ali para estender a mão para te puxar. Porque muitas pessoas nesse mundo que vivemos estão afundando e não tem o Jesus para puxar. Nós temos. Mas nós temos duas alternativas. Primeiro, não olhar para o lado e seguir na luta, no sofrimento. Segunda, que é mais uma oportunidade, que mesmo olhando para o lado e afundando, Jesus vai estar ali para te levantar. Mas isso se Jesus estiver conosco, se nós estivermos com Ele. Amém? Porque o que nós estamos vendo aí fora, quando você abre a janela da sua casa, quando você descortina esse mundo através da internet, através da televisão, o que você está vendo é casas ruindo, caindo, casas construídas sobre a areia, pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas, destruição, destruição, destruição. É só o que nós estamos vendo, de forma pessoal, de forma coletiva, de todos os meios. Por quê? Porque não tem o Jesus para estender a mão, para levantá-los quando eles estão afundando. Nós temos esse Jesus. Nós temos duas alternativas. Que bom se a gente entender logo a primeira. Que bom se a gente não ficar focado na dificuldade, no sofrimento. Olha aquele sofrimento, eu não quero mais viver, eu tenho vontade de morrer. Aí você vai morrer mesmo. Mas se você na hora de sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Essa luta não é para a minha destruição, mas sim para a minha edificação. Para que eu permaneça forjado, eu vou sair dessa luta cheio de paz, cheio de sabedoria e alegre. E vou recuperar tudo que eventualmente eu perdi, porque é assim que Deus faz. Amém. Mas se porventura você passou pela primeira, e mesmo assim você olhou para o lado, que não deveria, colocou o coração, o foco na dificuldade, o sofrimento, você começou a afundar. A gente sabe quando está afundando, eu sei. Mas daí você vai ter ainda a oportunidade de contemplar aquela mão grandiosa. Pensa no tamanho da mão, te pegando pelo braço, pela mão, puxando. Glória a Deus. Verdade é, irmãos, que essa aqui é a terceira intervenção de Jesus. A primeira foi aquele moço que estava ali no tanque de Betesda, que foi curado. A segunda, a multiplicação dos peixes. E agora foi algo muito íntimo que Deus fez. Muito voltado apenas para aqueles 12, embora Judas iria o trair, mas ali estava Jesus, cheio de amor e compaixão, que saiu do lugar que ele estava, distante onde ele estava, para atravessar, para ir onde ele estava indo, para Cafarnaum, para ir até lá, socorrer os seus discípulos. Amém? Amém. E agora Jesus já sai do barco, vem até a praia,
E ali se desenrola um longo diálogo, que esse diálogo começa na praia e vai terminar numa sinagoga. Porque é isso que o texto nos diz. E ali começa aquela perseguição para Jesus. E aí nós vamos ver aqui, queridos, esse acontecimento, vamos ver rapidamente, porque nós não temos muito tempo, daqui a pouco nós temos que ilustrar cedo, para que a gente possa entender. Jesus começa a ser indagado por aquelas pessoas, de quem ele é, por que ele faz aquilo, e se faz, por que não faz mais, por que não continua fazendo. Havia entre aquelas pessoas um grande número de pessoas que queria mais milagres, porque eles estavam querendo mais pão. Eles queriam ver, aqui sedentos por milagres, né? Alguém podia fazer aqui uma série, sedentos por milagres. Aquelas pessoas estavam sedentos por milagres. Talvez todos nós aqui que estamos aqui nesta manhã somos pessoas sedentas por milagres. E nós sabemos que só Jesus faz milagres. E os milagres que hoje acontecem, não temos Jesus na sua figura humana, mas temos o Espírito Santo através de pessoas fazendo milagres. E continua acontecendo. E mesmo na sua vida de forma sobrenatural. Então o que eu queria dizer para você é que a roupa que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem, o dinheiro que você tem, é tudo Deus que dá. Amém? Amém? Amém. Mas por que Deus faz isso? Para que você não se apegue nessas coisas, mas sim naquele que faz o milagre. Amém. Porque se você for ver e entender o texto, é exatamente isso que aconteceu. As pessoas não estavam muito preocupadas. Quem é esse que faz sinais? Eles queriam só o milagre. Eles não estavam indagando, não havia neles uma reflexão. Quem faz isso? Quem é esse que faz os sinais? Para que eles pudessem alcançar aquilo que Jesus depois ia falar para eles. Jesus não fez muita questão que ele entendesse, porque ele estava falando de si, do seu próprio, da sua pessoa. Estava falando também do que ele estava para fazer no seu próprio corpo, que ele ia entregar. Estava falando também da sua missão, que mais importa. Na verdade, todo esse texto, começando no capítulo 5, chegando aqui nesse confronto entre Jesus e os judeus, ele estava ensinando o que, irmãos? Estava ensinando a eles entenderem o que mais importa. Jesus não estava dizendo que isso não importa, isso não importa, isso não importa, só isso importa. Não, Jesus estava dizendo, tudo isso importa, mas aqui está o que mais importa. Aleluia. E isso aqui tem um ensinamento muito grande para nós. Aleluia. Quanta coisa importa na nossa vida, nós não queremos perder nada que Deus já deu. Trabalho, emprego, dinheiro, casa, família, nós não queremos perder. Porque tudo isso importa. Mas Deus está buscando no seu coração, na sua mente, te mostrar, entre tantas as coisas que mais importam, tem uma que mais importa. E é isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos aqui, irmãos, principalmente para os judeus. E exatamente esses judeus que não quiseram entender, que viraram as costas e disseram assim: dura essa pregação, pastor Fernando. Eu nem devia ter vindo aqui hoje, ou qualquer outro lugar que a gente for, dura essa palavra, dura ouvir essas coisas. Há muitas pessoas que já viraram as costas, irmãos, e não estão mais querendo Jesus. Muitas pessoas. E aí elas fazem assim um rodízio, né? Vou experimentar aqui ainda para ver se dá certo. Vou experimentar aqui ainda para ver se o que eu ouvi vai ser bom. Vou experimentar aqui, até acaba achando um lugar que os seus ouvidos vão se abrir para que ela ouça, porque não querem entender aquilo que mais importa. Porque a preocupação, irmãos, da grande parte das pessoas, eu vou falar aqui, não nós, graças a Deus, mas da igreja como um todo, aquilo que se chama igreja, eles estão passando por tantas coisas, há tantas coisas importantes na sua vida, que eles não têm mais energia mental, física e espiritual para chegar naquilo que mais importa e entender, e dizer, isso aqui eu quero. É verdade. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje, irmãos,
dar importância para aquilo que mais importa. Então, para resumir, porque eu escrevi muita coisa aqui, não vai dar tempo para falar para os irmãos, mas eu só vou ler algumas coisinhas aqui. Jesus estava ensinando que as dádivas, as bênçãos que recebemos por causa do seu cuidado e bondade não podem nos trazer mais satisfação do que a sua decisão de entregar o seu corpo para sofrer na carne o castigo pelos nossos pecados. As bênçãos, as dádivas não podem nos levar para o céu, nem tampouco nos livrar do inferno. Amém? Amém. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que o próprio Jesus nos dá. As dádivas, as bênçãos. É isso que ele está tentando nos dizer. Jesus começa a ensiná-los então sobre aquilo que mais importa. Em outras palavras, a fonte que faz jorrar a água é mais importante que a própria água. Amém. Nós queremos a água, mas não estamos nem aí para a fonte. Como que apareceu essa água? De onde ela veio? Então, isso não interessa, interessa que eu tenha água. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Verdade. Deus criou tudo para a sua glória. Deus deseja ser glorificado. A honra não é para a criação, mas para o Criador. Amém? Amém. Olha que oceano mais lindo. Olha, tudo isso serve para te levar aonde? Para Deus. Quem botou essa coisa linda dessa paisagem? Glória a Deus. Essa montanha, esse penhasco que lá em cima tem um ponto branco de neve. Essa colina verdejante com aquele lago azul maravilhoso, com aqueles pássaros cantando, que se perde no horizonte. Que coisa linda! Quem botou isso aí? Para que eu dê glória para aquele que cria, não apenas ficar admirando a criação. O nome disso é panteísmo. Quem são os panteístas? Os panteístas são aqueles que dizem: tudo é Deus. A cachoeira é Deus, o mar é Deus, os oceanos são Deus, a montanha é Deus, e eles reverenciam a natureza, mas não querem olhar para o alto, para refletir quem fez isso. E Paulo escreve sobre isso lá no Romanos capítulo 1, que a criação foi feita para aqueles que se julgam ateus, para quando olhar para essas coisas criadas, diga: quem criou isso? Por isso que Paulo disse que no dia do juízo eles serão indesculpáveis. Olha, Senhor, o Senhor me perdoa, eu nunca criei em Ti, mas nunca consegui crer, não pode me condenar, posso? Porque você tinha visto e você caminhou e viu tudo que eu criei. Sabe, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Aqui o confronto que houve com essas pessoas, porque elas queriam pão, elas queriam milagre, mas não queriam entender que aqueles sinais apontavam para o doador de todo o milagre. E ele não está aqui, ele não veio somente para curar os leprosos, ele não veio para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios das pessoas perturbadas, aflitas. Ele não veio só para isso. Isso são meios que ele usou para atrair as pessoas a ele, e com misericórdia e bondade também. Por isso que ele nos sustenta, por isso que ele te dá bênção, por isso que ele quer aquilo que você ora, que bate a porta pedindo, ele te dá. Para quê? Para que você o admire, para que você o ame, para que você se entregue mais a ele, não para que você se apegue nas coisas que ele te deu. Amém. Passou pessoas nesses anos todos por nós, que tiveram conosco, aliás, estiveram conosco caminhando na igreja esses anos todos, e algumas das pessoas nós conseguimos ver o que aconteceu com elas, eventos, acontecimentos da sua vida, no seu cotidiano, né? na sua labuta, buscando muitas pessoas. Elas abandonaram a igreja porque elas precisavam fazer faculdade, ótimo, precisavam trabalhar de manhã, trabalhar outro emprego à tarde. Disse: pastor, não estou conseguindo mais por cultos. Por quê, irmão? Porque Deus me abriu uma porta gloriosa. O que ele fez? Agora estou fazendo pós disso, pós daquilo, agora estou no segundo emprego. E você não consegue vir mais para a igreja e está dizendo que foi Deus. Deus te deu isso porque você pediu, mas para que você não viesse mais para a igreja. Quanto tempo vai durar a fé dessa pessoa? E se ela recebeu alguma coisa de Deus, por quanto tempo ela continua caminhando por Deus? Por quanto tempo ela está na condição daquele que foi salvo, que
E se ele foi partir amanhã, ele vai para a eternidade. Irmãos, vocês estão entendendo, queridos? Toda a glória e honra tem que ser revertida para Deus. Tudo que você ganha, tudo que você recebe no seu trabalho, na sua saúde, tudo tem que ser revertido para a glória de Deus. E como é, pastor, que eu faço para a glória de Deus? Buscá-lo, amá-lo mais do que você o amava. Cada milagre, cada bênção serve para você não estar distante, mas mais próximo do Senhor. Aleluia. Mais próximo do Senhor. Amém, queridos? Quem deu foi Deus, então eu vou abandonar Deus, ficar com aquilo que Ele deu. Eu estou falando isso, me perdoe, senão daqui a pouco os irmãos vão dizer, é duro esse discurso. Não, é o que está na Bíblia. Eu não vou poder ler tudo que eu escrevi aqui, porque nós temos que passar para a ceia, mas eu queria que a gente entendesse, né? Eu só vou ler então, alguns textos que nós não lemos ali quando fizemos a abertura, que foi Evangelho de João 6,60, mas eu quero ler alguns tópicos para vocês entenderem a discussão, e daí nós já vamos tentar encerrar aqui, queridos. Então, nós começamos a ver esse debate que aconteceu entre Jesus e os judeus. Deixa eu lá. Começa assim no verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, não para entender quem eu sou, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Verso 32 diz assim, disse-lhe pois, eu vou ler alguns tópicos, alguns versículos para vocês entenderem a discussão aqui. Disse-lhe pois Jesus, porque estava indagando Jesus. Primeiro disseram no verso 31, nossos pais comeram pão também no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu, dizendo assim, o que tu fez, nossos pais também fizeram. Aí Jesus responde, na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí no 34 eles disseram pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão então. Aí Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Amém? Amém. No verso 48, eu sou o pão da vida. 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão, falando dele. Jesus sempre falava assim, esse aqui, o meu corpo é o pão que desce do céu, para quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que darei pela vida do mundo. E continua a discussão. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar de comer a sua própria carne? E no 53 ele responde, Jesus pois lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. E ele, para terminar no 58, ele diz, este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Jesus estava dizendo, quem comer do pão que eu multipliquei, da bênção que eu te dei, quem entregar a sua vida para as coisas que até o próprio Deus dá como forma de bondade e misericórdia, isso não vai ter valor nenhum de salvação. E aí quando ele fala de si mesmo, Jesus está projetando tudo para si. Ele está dizendo tudo converge para Jesus. Se nós somos ricamente abençoados aqui, e eu falei, tudo tem o seu valor, mas há algo mais importante. Jesus se colocou como esse algo mais importante. Quem comer desse corpo, ceia do Senhor. Quem participa, quem come desse pão, ele está falando. Claro, eles não entenderam como é que nós vamos comer a carne dele. Não, Jesus está falando que os judeus naquela época estavam comendo carneiro, cabrito. E eles também tinham foco nisso, não no pão, mas no cabrito, porque eles sabiam, quem comer dessa carne? Então agora não é mais o cabrito que nós comemos, é a carne de Jesus. Eles não estavam entendendo. Jesus agora está falando, está projetando também um novo caminho, uma nova aliança que estava para se descortinar para eles.
um Jesus de liberdade, de amor, de misericórdia que se apresentava ali. E eles não entenderam, porque eles não quiseram entender, irmãos. Por que eles não entenderam? Como Jesus já viu lá no Evangelho de Mateus, por causa da dureza do coração. Não pode ter dureza no coração, irmãos. Se tiver dureza no coração, não entendemos nada. Não entendemos nada. Tudo entra aqui, sai aqui, não adiantou de nada. Abra o teu coração e compreenda o que Deus está falando. Em nome de Jesus. Comer a carne, beber do sangue significa aceitar que o verbo vivo que desceu do céu, que se encarnou naquele homem, é o Cordeiro de Deus, que veio para se oferecer o que? A carne, porque é ali que foi judiado, cortado, massacrado, onde verteu todo o seu sangue para dar em favor de mim e de você, porque nós estávamos condenados. E ele disse: não, eu me dou para que eles não sejam condenados. Aleluia. Condenados. Glória a Deus. Diz assim: eu não sou mais condenado. Eu não sou mais condenado, graças a Deus. Jesus nos libertou. Jesus me libertou. É isso que ele fez. Amém. Aleluia. É isso que ele quer que a gente entenda. É isso que ele quer que a gente entenda. Então, o texto que lemos no início, o desfecho do sermão de Jesus, com a decisão da maioria dos ouvintes, e aí eles começaram a ir embora, começaram a virar as costas, porque eles estavam achando duro aquele discurso. Afinal de contas, eu quero os milagres, somente os milagres. Eu quero ver milagres, eu quero pão, é uma coisa muito própria do ser humano, é algo que alimenta. Então o pão se tornou aqui o símbolo de uma riqueza até que eles queriam. E é isso que eles queriam, sem compreender quem que faria aquilo, quem deu o pão, quem é o autor de tudo, quem é que criou tudo. E eles não entenderam. E aí essa mensagem nesta manhã, os irmãos, não é para ser dura para o teu coração, mas para ser uma revelação que Deus é maior que tudo. Amém. Diga: Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. E Deus é o que mais importa. Amém. Não é bom caminhar com Deus que nos dá tudo, Glória a Deus. mas é muito melhor nunca perder, irmãos. É verdade. Nunca perder. Amém. Amém. Louvado seja.